Que Jesus nos abençoe. Nós estamos aqui na nossa luta constante, né? Com o som, mas devidamente resolvido. Tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da noite de hoje, né? Que é a vida no mundo espiritual. Estamos tendo a oportunidade, né, de ao longo dessas 3 semanas fazermos uma reflexão em torno da vida no mundo espiritual, e nós encerramos o nosso estudo na semana passada naquele slide ali, onde observávamos, não é, que ao desencarnarmos, melhor dizendo, não perdemos a nossa individualidade, retornamos ao mundo dos espíritos, não é? E ali nós vamos fazer o nosso inventário e observarmos de o que ainda precisamos para que possamos progredir ainda mais. Chamamos a atenção, né, daqueles pontos ali que diz respeito, já que nós conservamos a individualidade, nós, ao desencarnarmos, vamos levar conosco inteligência, vontade, nosso pensamento, os nossos gostos, nosso temperamento, emoções, conceitos, atitudes, intenções, sentimentos. Isso tudo vai nos acompanhar. E isso, de certa forma, vai definir a faixa vibratória em que vamos ocupar e os nossos afins, não é? Nós havíamos preparado ali uma reportagem que saiu no Fantástico de um médico, professor da universidade, em que ele não se contentava com explicações a respeito do mundo espiritual. Né? Para ele a coisa era material, simplesmente, até o momento que foi acometido de um processo de meningite bastante sério, é internado, fica 20 dias em coma, teve aquela experiência quase morte. Como a gente sabe, a gente observou ao longo do tempo isso aí em diversas palestras e estudos. Ele então diz que passa por um local. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias.
E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida, relatam experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram uma experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. Our soul or spirit is eternal. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Mobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro e que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. The brain's very good at making up reality. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, como a da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente. E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. Eu acho que essas experiências de quase morte, na realidade, são uma maneira do cérebro lidar com um trauma. A ciência ainda não tem respostas conclusivas sobre as experiências de quase morte. A grande discussão que existe hoje é: a mente é um produto do cérebro, o cérebro produz a mente, ou a mente é algo além do cérebro, mas se relaciona com o cérebro? Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Quando chegamos em casa e sentamos no sofá, não conseguia acreditar que ele estava lá, sentado junto comigo de novo. É assim, muito sujo no primeiro momento, para que depois de algum tempo ele vá se deparar com um lugar de uma rara beleza, flores, etc. A repórter pergunta a ele: você viu Deus? E ele diz o seguinte: vi Deus. E passa para nós o seguinte, que viu Deus porque Deus estava em tudo. Ou seja, o campo de percepção desse espírito, ainda encarnado,
não é? Porque ele não está desencarnado, está no processo de coma, não é? Ele ligado, ele passa a ter um campo de percepção bastante mais dilatado. O nosso campo de percepção, enquanto encarnados, é bastante diminuto, como nós sabemos. A partir do momento que nós desencarnamos, as nossas percepções e as nossas sensações, elas ampliam-se ao infinito. É natural que alguns espíritos, ao desencarnarem, em função das suas dificuldades ainda, do ponto de vista da ligação com a matéria, né, dessa intensidade com as coisas materiais, ele não tem essa percepção do mundo espiritual. É extremamente difícil para ele lidar com esse momento. Ele, ao voltar e relatar essa experiência, o que um seu amigo, professor também da mesma universidade, vai dizer? Que ele, por ter estado num processo de coma em função das grandes doses de analgésico, não é? E da diminuição de oxigênio que é consumido, ele, na verdade, ele tem assim uma determinada visão, algo que ele não consegue explicar e diz que são coisas do mundo espiritual. Entretanto, aquele outro rapaz que apareceu ali, também médico brasileiro da UFRJ, pesquisador, ele faz a seguinte pergunta ali ao final: seria a mente o produto do cérebro ou o cérebro um produto da mente? Né? Como nós sabemos, a mente é que comanda o cérebro. O campo cerebral, na verdade, físico, ele é um instrumento utilizado pelo espírito para as suas realizações no campo da matéria. Mas sabemos que quem comanda tudo é o espírito imortal, não é? Que quando desencarna, vai para a erraticidade. E houve assim umas dificuldades de interpretação que foi colocada, não é? Do que seria a erraticidade. Vamos ver o que Kardec escreveu. Pergunta 223 e seguinte de O Livro dos Espíritos. Estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnado durante os intervalos de suas diversas existências corporais. Porque foi feita uma pergunta na semana passada com relação a isso, né, depois que acabou, sobre erraticidade. Erraticidade é o tempo entre um período de desencarne e a reencarnação. Então o espírito fica nessa condição de errante, né? A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvos da primeira ordem, os puros espíritos que, não tendo mais o que reencarnar para aprimorar-se, não podem ser considerados errantes. Então o espírito puro não é considerado errante. Correto? A pergunta da semana passada que foi feita, a gente está buscando responder com base aí no Livro dos Espíritos. Tá bom? Entrou ali uma faixa. Isso, valeu. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes segundo o grau de sua purificação. E nesse estado que o espírito, sem o véu material do corpo que o vestia, percebe suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então que escolhe novas provas a fim de progredir mais rápido. Ou seja, daqui a pouco, não vai demorar muito, né? Todos nós vamos ter oportunidade de escolher novas provas. O que vocês acham? Não vai demorar muito, né? Porque a gente não sabe, né? Pode ser 1 minuto, pode ser 10 anos, a gente não sabe. Mas nós vamos ter a oportunidade de escolher novas provas.
Nós escolhemos essa atual? Espíritos de evolução mediana, né, como nós, de certa maneira, participamos ali do nosso processo reencarnatório, né? Fizemos uma solicitaçãozinha aqui, a outra ali. O detalhe é, dessas solicitações que fizemos, desses pedidos que fizemos, será que nós estamos dizendo sim a todos os nossos pedidos e solicitações? Se a gente não conseguir resolver tudo, não tem problema, vai dar para voltar, correto? Vai dar para voltar, ninguém precisa ficar triste, porque a Terra é uma beleza, né? Vamos levar, vamos pensar direitinho, né? Mas a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então nós estamos aqui apenas de passagem. Da mesma forma que nós somos inquilinos do corpo físico, não é isso? Ninguém é dono do corpo, né? O Emmanuel fala para nós que nós somos inquilinos, né? Nós também somos inquilinos aqui na Terra. Então não é a nossa morada definitiva, né? Na situação de errante, como na corpórea, os espíritos tendem a formar núcleos coletivos onde interagem e acabam por formar seus próprios ambientes, né? Vamos nos agrupar de acordo com as nossas afinidades, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Com as nossas prevenções, com os nossos preconceitos. Nós vamos nos organizar de tal forma que vamos, né, buscar grupos afins para que ali a gente possa desenvolver-se. Esses grupos ao qual nós nos afinizamos, será muito bom se nós buscamos sempre trilhar o caminho do bem e tal. Mas se nós buscamos trilhar caminhos equivocados, a tendência também que nós venhamos a nos deparar com espíritos também equivocados, na mesma faixa que nós, né? Vamos à frente. Agora, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para a coisa ficar bem fundamentada. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado, desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam o infinito. Enquanto uns se podem afastar do meio que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do seu sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão de sofrimentos morais. Os sofrimentos não são físicos, não é? Dos espíritos. Não há nada de natureza física, mas sofrimentos morais. Os justos, reunidos aqueles que amam, desfrutam as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Está no Evangelho, no capítulo 3, tá bom? Então, fica para nós ali observarmos que, de acordo com as sutilezas do nosso perispírito, nós podemos adentrar faixas vibratórias muito mais sutis e, entretanto, se o nosso corpo perispiritual for mais densificado, nós vamos comunicarmos com faixas vibratórias mais densificadas, correto? Então, nós temos que levar isso em consideração e fazermos o quê? Trabalharmos agora, né? Trabalho se faz necessário, né? E aquela pergunta, para onde você quer ir? Alguém já sabe dizer? Bom, a gente pode falar assim, eu gostaria de ir para um lugar bom, com boas companhias, etc. Então é fundamental que a gente possa trabalhar isso desde agora, né? Porque se for só na hora de desencarnar, vai ficar um pouco mais difícil.
Então a gente tem esse momento para trabalho, isso é bastante interessante. Tá bom? Vamos lá, mais erraticidade é a outra. Isso, obrigado. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada. É novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos. Será que a gente pode deixar o corpo físico e ficar vagando no meio dos túmulos? Não é? Tem referências, né, na obra O Céu e o Inferno, em outras obras, né, de André Luiz, por exemplo, que vai relatar para nós de espíritos que permanecem ali no túmulo, né, que precisam de alguém que vá fisicamente até lá, dada a sua necessidade tão materializada que é, né? Junto dos quais foram vistos às vezes fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, que conservam alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são a alma dos bons, mas a dos maus, que são forçados a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar, até os apetites inerentes às suas respectivas formas materiais façam-nas devolver a um corpo. Então, elas retornam sem dúvida aos mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Isso é a colocação de Sócrates e Platão no Evangelho, tá bom? Bom, foi feita uma outra pergunta sobre, tá bom a gente aqui com essa situação, se perdendo um pouco, com relação ao estado no mundo espiritual daquele espírito que desencarna estando no processo de coma. Aí nós acabamos tirando essa reportagem que não pudemos passar, mas se o espírito é muito atrelado à matéria, ele vai ficar da mesma forma, próximo ao corpo, ligado ao corpo. Se ele é um espírito mais desmaterializado, que tem um pouco mais de facilidade de lidar com as coisas materiais e observar as coisas do mundo espiritual com mais tranquilidade, é natural que ele tenha um processo de desligamento mais tranquilo, não é? O processo de desencarne, o processo de perturbação ocorre para todos os espíritos. Não tem como não deixar de passar por esse processo de perturbação. Ele é mais ou menos longo. Nós ouvimos até falar de alguns espíritos, tipo o Dr. Bezerra de Menezes, passou por um período de perturbação mais curto. Tudo vai depender do mundo mental desse espírito, de como ele está vivenciando aquela experiência, porque é uma experiência para ele. Se ele está lidando bem com aquela experiência, ele vai com certeza, já desatrelado da matéria, no caso já desencarnado, depois de um processo de coma, compreender aquilo de uma forma muito mais tranquila, mas poderá também ficar tremendamente revoltado, não é? A mente, não é o fato dela ter estado um processo, o espírito um processo comatoso, que ele vai mudar. Ele poderá, sim, ter um período até para fazer uma meditação, ele poderá comunicar-se com seus amigos, seus entes queridos, não é? Aqueles que conversam com seus entes queridos, vai auxiliar a ele até no processo de desligamento, não é? Naturalmente, no plano espiritual, ele não vai ficar em coma, não é? Pouco a pouco ele vai passar por um processo, não é? Até o despertar de uma forma mais tranquila para não causar ao espírito também danos, né? Então vamos mais à frente. Vamos lá, no livro Cartas de um Morto. Encontro com um jovem desencarnado que recepcionou a noiva ao desencarnar.
Durante os primeiros dias após a desencarnação, a moça, ainda subjugada pelos hábitos terrenos, queixava-se continuamente de fome. Ele tentava satisfazer dando-lhe uma substância tênue como alimento. Espíritos desencarnam, mundo espiritual, e tem necessidade de continuar comendo. Não é? Ele precisa disso? Não. No mundo material, coisas materiais. No mundo espiritual, coisas espirituais. Então, tudo aquilo que é ministrado aos espíritos tem por base alimentos com bases fluídicas. Outra experiência interessante foi a que vivenciou ao conhecer certa senhora desencarnada, que lhe fez, entre outras queixas da sua vida no além, a mais esquisita, confesso, que ouvira inquirindo a nova conhecida sobre a sua atual estada, recebe a seguinte revelação. Diz ela: olha, primeiro que tudo, acho essa gente horrível. Desencarnada, estava achando todo mundo feio, né? Por quê? O lugar que ela estava não era um lugar muito bom, correto? Então ela não estava vendo gente bonita. Lembro-me ainda de pensar, quando viva, aí no local, que ela não menciona, que ao menos no outro mundo não iria encontrar donas de pensões, nem as competentes, criadas e descuidadas e preguiçosas. E afinal, aqui são absolutamente a mesma coisa, se não forem piores. Surpreso como tais respostas e tão intrigantes revelações, insiste o espírito, David Hatch, com mais perguntas, ao que a senhora responde no mesmo tom, esclarecendo-se. Seguinte diálogo. Estou trazendo isso daí também para nós observarmos, além da revista espírita, né? Nós temos A Vida Além do Véu, as obras de André Luiz, a Cartas de um Morto-Vivo, né? Existe uma série de livros que falam sobre o mundo espiritual. Faz a pergunta lá, o espírito: quem me diz, pois, vive aqui numa pensão, onde quer que eu viva? Bem sabe que não sou rica. Que tal a mesa na sua pensão? É pior do que na última onde estive na terra. As refeições são pouco abundantes e não prestam, sobretudo o café. Diga-me uma coisa, servem-lhe aqui as 3 refeições a que estava habitual na terra? Ela diz que ele tem uma maneira estranha de perguntar e tal. E a frente, de manhã nunca sei ao certo quem estará sentado ao meu lado. À tarde, andam num constante vai e vem. Ou seja, o movimento do mundo dos espíritos à sua volta, era muito grande. E ela não tinha ali familiaridade com aquele mundo, de certa forma. E também, pelo que se observa, ela também não tinha ali muitos espíritos afeiçoados a ela, né? As coisas do costume, carne, batatas, pastéis e pudins, quem gosta disso, ó, né? Ela diz que come isso. Continua ainda a comer isso? Pois é claro. O senhor não come? Agora a pergunta, ela come isso? Ela não come isso, né? Essa é como se fosse assim uma reminiscência daquelas coisas que ela gostava, né? Ela gostava de comer pastel, pudim e tal. Quando aquilo vem à mente, através de um processo de automatismo, ela sente aquela necessidade. E ela, ao sentir aquela necessidade, fluidicamente ela acaba criando tudo aquilo à sua volta para satisfazê-la. Agora, não tem essa comida no mundo espiritual, não é? Não vai pensar que tem buffet lá de salgadinho e tal, que vão se dar mal, não é? Eis aí, portanto, a situação de um espírito profundamente condicionado. Então, muitas das coisas que certos espíritos relatam no mundo espiritual é em função do seu condicionamento. Ao voltarem para o mundo espiritual, eles levam consigo todas essas necessidades que eles têm aqui e automaticamente, né, eles acabam fazendo aquelas criações, condicionando a vida que levou na Terra, de tal modo que nenhuma explicação a faria entender que não mais precisava se preocupar com certas questões tão insignificantes. Beleza? Vamos mais à frente. Queria ver se dava para dar tudo.
Isso aqui é um ponto que eu falei que eu ia trazer da Revista Espírita, de 1865. Havia feito a referência no primeiro dia de estudo, e acabou ficando para outra, e hoje aqui com esse ponto, que é um espírito que se acha vivo, que é Pierre Legay, né? Era um cultivador, um pouco inteligente, falecido há 2 anos, conhecido na região pela alcunha de Grande Pierrot. A peça seguinte mostra um dos ângulos mais interessantes do mundo invisível, colocação de Kardec, o dos espíritos que ainda se julgam vivos. E ele vai chamar-nos a atenção que é um número muito maior do que nós pensamos, de espíritos que desencarnam e continuam aqui julgando que estão vivos, tá bom? O espírito se exprime exatamente como fazia em vida. A própria trivialidade da linguagem é uma prova de identidade. Tivemos de suprimir algumas expressões que lhe eram familiares por causa da sua crueza. E ele vai então conversando aí. O espírito Pierre Legay faz referência a Colbert, que estaria tomando conta da casa da senhora Delane. A senhora Delane morou nesse local, mudou-se, etc. Ficou lá a sua mãe. Aquele senhor Colbert, né, que está ali na observação, ele era um desencarnado. O pai Colbert era o antigo proprietário da casa da mãe da senhora Delane. Parece que desde a sua morte ficou na casa, da qual se constituiu guarda. Beleza? Então nós podemos desencarnar, sair do nosso corpo, né, deixar ele aqui na terra e ficar lá na porta de casa. Correto? Pode acontecer isso com a gente? Pode. Pode acontecer com qualquer um dos nossos parentes? Pode. Com alguém? Pode. Então, esse senhor, ele saiu da casa, né, morreu, e ele ficou lá na condição de guarda. Também ele se julgava ainda vivo. Assim, esses dois espíritos, Colbert e Pierre Legay, se veem e conversam se ainda pertencesse a este mundo, não se dando conta da sua situação, gente. Não deve ser fácil. Desencarnar e não dar conta que desencarnou. Aí vai ali, aqui, quer comer, quer beber, quer passear, quer falar. Esse aí pegava trem, não é? Ele passeava, ele pagava a passagem. Tudo isso aí ele fazia. Aí ele está lá no mundo espiritual. Ele está aqui com a gente. É o mundo espiritual, né? Porque o mundo espiritual nada mais é do que uma dimensão diferenciada do mundo corporal. Uma dimensão diferenciada. Nós nos misturamos, nós nos acotovelamos, né? Então, ele diz ali, já vimos alguns exemplos de espíritos que se julgavam ainda vivos. Pierre Legay nos mostra essa fase da vida dos espíritos da mais característica maneira. Os que se acham neste caso parecem ser mais numerosos do que se pensa, em vez de constituir exceção. Olha só. Em vez de constituir exceção, de oferecer uma variedade no castigo, seria quase uma regra, o estado normal para os espíritos de certa categoria. Assim teríamos à nossa volta, não só os espíritos que têm consciência da vida espiritual, mas uma multidão de outros que, a bem dizer, vivem uma vida semimaterial. Se julga ainda neste mundo, continuam a vagar ou pensam consagrar-se às suas ocupações terrenas, continuam fazendo tudo do mesmo jeito. E a gente vai pegar aqui uma passagem do livro da Dona Ivone do Amaral, mas vamos encerrando esse ponto do Pierre Legay. Compreende-se que Pierre Legay se imagine subindo no trem, porque a estrada de ferro é uma coisa real. Existe, mas compreende-se menos que ele creia ter dinheiro e paga a sua passagem. Porque é feito toda uma pergunta a ele: como é que você veio aqui? Eu peguei o trem. Mas como você pegou o trem? Fui na estação. Tá, e aí? Pegou o trem, não pagou a passagem, porque queriam mostrar a ele que ele não estava mais encarnado. Mas como você pagou a passagem? Eu tinha dinheiro, eu paguei a passagem. Para ele, ele pagou a passagem. Para ele, o camarada que estava ali
no texto, não quis receber. Tipo assim, fez de promoção, né? Ele foi e guardou o dinheiro. Porque, na verdade, o trocador estava encarnado e não recebeu o dinheiro dele. Correto? Olha só que situação. Né? E isso é vida no mundo espiritual. Isso é vida no mundo espiritual. Porque seria buscar nas obras de André Luiz, poderíamos aqui falar das colônias, né? Dos ministérios e etc. Mas isso é mundo espiritual. Essa realidade é muito próxima de nós. Isso é muito próximo de nós. Porque, mas eu não vou, mas nós não sabemos se alguns dos nossos entes queridos podem estar ou estiveram numa condição como essa. Como isso acontece? Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual. E na teoria das criações fluídicas, princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. As criações fluídicas, né? Animais no mundo espiritual. Determinados espíritos, através do seu pensamento, do seu desejo, da sua vontade, criam para a sua alegria, paz interior, ou que seja, determinados animais que são verdadeiras criações fluídicas. E nós vamos ver aqui agora, na obra da Dona Ivone do Amaral Pereira, um ponto bastante interessante com relação a isso. Esse companheiro, para aqueles que trabalham em doutrinação, é bastante interessante ler esse ponto, para ver como ele foi sendo doutrinado, como ele foi sendo despertado, que ele já não estava mais no mundo dos vivos. Tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual, como no mundo material. Os homens corporais são precisos objetos materiais. Aos espíritos cujo corpo é fluido, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam, assim como os objetos fluídicos não serviriam aos homens corporais. Querendo fumar, o espírito fumador criaria um cachimbo, como vide lá, Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, né? Que para ele tinha a realidade de um cachimbo de barro. Legai queria dinheiro para pagar a passagem. Seu pensamento criou a soma necessária. Ele não sabe como elaborou isso. Ele só sabe que ele estava com dinheiro na mão. Se for perguntar a ele, mas como é que você criou aquele dinheiro ali? Ele não sabe, né? Mas, através do seu pensamento, da sua necessidade, do seu desejo, ele tem aquela soma. O camarada não recebe, né? E ele guarda o dinheiro, teve uma promoção, não tentou pular a roleta, né? Ele foi um cara legal. Seu pensamento criou. Para ele há realmente dinheiro, mas os homens não poderiam contentar-se com a moeda dos espíritos. Assim se explicam as vestimentas, como que se cobre à vontade, as insígnias que usa e as diferentes aparências que pode assumir, né? Os espíritos. Estão dizendo ali para nós que tudo tem base no pensamento e no fluido espiritual. Vamos ver um caso interessante, né? Livro Recordações da Mediunidade. Dona Ivone vai passar na casa de um parente uns dias, no ano de 1958, ele está extremamente enfermo, foi identificado lá dificuldades na parte do duodeno, né, uma úlcera no duodeno. Só que ela identificou que, além da doença do corpo físico, ele estava sendo também influenciado, envolvido em fluidos de dois espíritos. Um, que era o seu primo, o Adão, que suicidou-se longe da casa dele e depois falou assim: para onde que eu vou? Foi para a casa do camarada. E estava lá o camarada, ficou lá. E o outro, que é o Pedro, que é bastante interessante,
que morava ali naquele local. Relata a Dona Ivone que a casa já tinha assim uma estrutura bastante interessante, bem trabalhada, não se via em nada um sítio ou uma fazendola, mas ela, em desdobramento, né, o Charles Espírito a conduz e ela vai observar a fazendola e aquele senhor ali, com as suas galinhas, envolvendo as imbiras lá, fazendo os seus amarrados, como se tivesse encarnado e estava desencarnado. Estava desencarnado. Narra Ivone que, transportada em espírito semi-liberto, observa o ambiente no lugar da casa bem aparelhada, vê a verdade um casebre terreno, alguns galináceos, diz ela, e um negro ainda moço, ou o seu espírito, com muita atenção, amarrando tiras e imbiras. Ela diz para nós que o outro suicida, ele foi socorrido no Grupo Espírita Meimei, né, na época lá em Minas Gerais. Foi fácil retirar o suicida do local, mas para tirar o Pedro estava difícil. Foi muito difícil, foi um trabalho grande e Charles diz para ela que aquilo era um trabalho dela, era um trabalho de caridade que ela tinha que fazer. Para ela convencer o Pedro, e no final ela passa a chamar ele de Pedrinho, Pedrinho, não é? Demorou bastante. Observa ela a continuidade do fenômeno, sendo informada pelo seu guia chá de que aquela entidade chamada-se Pedro, quando encarnada, residira num casebre, que agora desencarnada continuava no mesmo local, fixando o pensamento no cenário passado e por isso mesmo construindo ao redor de si para seu desfruto ou infortúnio. A força de tanto recordá-lo, sendo portanto esse o seu ambiente imediato, ou seja, o tipo de criação mental sólida, idêntica analisadas pelo sábio professor Ernesto Bozano no livro A Crise da Morte. Acrescenta Ivone que o cenário dava, pois, até a ela mesma a ilusão mais positiva da realidade. Olha só, Dona Ivone, uma mulher acostumada nessa lide, dava a ela, né, a sensação de realidade. Imagine se nós víssemos, né? E ela diz, olha, criando ele mesmo o seu ambiente através de recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros. E a gente pensa muitas das vezes que a gente vai para mundos espetaculares, né? Espíritos de evolução mediana que ocupam ali aquela terceira ordem e metade por ali ficam por aqui mesmo, ou nos trabalhos de assistência, de socorro, né, nas trevas, aqueles que querem trabalhar, socorrendo crianças que desencarnam, né, em grupos aptos para esse trabalho. Então esse mundo espiritual, ele é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos, nós fizemos citações aqui no primeiro momento, em que essas esferas espirituais, nós não podemos entender eles só como parte daqui para o universo, para o espaço, melhor dizendo, mas também para as partes mais inferiores da Terra, da litosfera à ionosfera, mais ou menos assim que está lá em Evolução em Dois Mundos. Então a coisa é bastante interessante. E no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos observar um ponto que, numa das conversações, né, um grupo de André Luiz que se deslocou até ao local de socorro, vai conversar com uma companheira que está pensando, ou ela pensa e vai depender da permissão de visitar nosso lar. Então ela diz para André Luiz o seguinte,
que ali onde ela está, naquela região, é uma região tão difícil, né, que ali ninguém pensa em modificar-se, que ali ninguém tem assim o sentimento de culpa, nada disso. Só que ela diz que parece que isso aqui é difícil, imagina nas regiões subcrostais. Opa, subcrostais é para baixo. Então André Luiz diz para nós, em Evolução em Dois Mundos, que nós não podemos pegar isso só com base no espaço, mas também para essas regiões subcrostais. Então essas esferas, esses campos vibratórios que ocupamos, né, eles são bastante vastos. Nosso lar, como a gente sabe, está numa região, segundo eles, bastante interessante do mundo espiritual, mas de espíritos vinculados ao planeta Terra. Né? Não é uma região, não é, de espíritos purificados, nada disso. São espíritos errantes, vivem na colônia, nosso lar, né? Mas são espíritos errantes, como existe um sem número de outras colônias espalhadas por aí com a finalidade de socorrer. Então vamos ver mais à frente. A verdade é que tal fora a série de sofrimentos físicos que atingiram o chamado Pedro, quando homem, que agora traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito os complexos de estado de encarnação, conservando por isso mesmo as aparências de antiga enfermidade e os sofrimentos outrora experimentados. O volume de seu corpo rotundo, ou de seu perispírito, nada mais era, portanto, do que ecos mentais da inchação que lhe atacara o corpo carnal. Ele tinha aquelas pernas de elefantíase, né? E ele retratava aquilo perfeitamente na condição de espírito. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos lidar de forma positiva no nosso mundo de experiência, né? Nós acabamos registrando a nível perispiritual. E isso pode ser uma cadeia para nós, entre aspas, quando na condição de espírito liberto do corpo. Então é fundamental que a gente não fique muito ligado, né, a coisas materiais. Imagina só alguém que tem aí, né, aquele jogo de chá, né, que a avó deu e tal, e não deixa ninguém botar a mão. Se você desencarnar e ficar pensando naquele jogo de chá, tu vai ficar lá tomando conta do armário, meu amigo. Um dia alguém vai chegar e vai falar assim, ó, tem alguém aqui tomando conta desse armário. Aí a gente ri. A gente ri, mas tem. Tem. Porque é o apego da pessoa, né? Ela está condicionada àquilo, ela para o mundo espiritual naquele processo, naquele condicionamento. Ela vai viver aquilo. Nós vamos viver num mundo espiritual o condicionamento do nosso mundo mental. Aquilo que a gente viu no primeiro ponto, quando Emmanuel chama a atenção para nós que tudo vai depender da mente. O corpo que se movimenta no mundo espiritual, que é o corpo espiritual, ele vai depender da mente que o maneja. Se a mente estiver em harmonia, legal. E se a mente estiver em desarmonia? Né? Então isso é importante. É aquilo, todo dia, vou dormir, como é que está a minha mente? Está boa, não está? Está legal? É uma análise de todo dia, né, que a gente sabe que tem que fazer. Olha só, vou ter que dar um pulinho aqui, tá? Saiu do Arthur Conan Doyle, tá no livro História do Espiritismo, e aqui, abandonando dado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, pergunta para nós, como é que está hoje o nosso envoltório? Ele está tremendamente arraigado às sensações terrenas? Como é que a gente está? É para pensar. É para pensar.
Não adianta a gente vir fazer o estudo, vir lá falar do mundo espiritual. Quero saber o seguinte, como é que eu estou com relação ao meu psicossoma, ao meu corpo espiritual? Essa parte que vai me acompanhar para o mundo dos espíritos. Como é que eu vou manejar isso no mundo espiritual? Eu, mundo mental, como eu estou? Se essas sensações terrestres estiverem muito arragadas, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. É uma necessidade que ele tem de ficar atrelado ao mundo familiar. É uma necessidade. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, o auto-reajustamento provoca os fenômenos da simbiose psíquica, né? Essa ligação maior, que o leva a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Ou seja, se você não tiver legal, tu vai acabar sendo um obsessor dos outros, meu amigo. Porque eu quero comer, eu quero beber, eu quero participar das orgias, do sexo, das festas e tal. Então eu não posso fazer isso. Vou juntar-me a alguém, criar um processo simbiótico de tal ordem que eu vou me satisfazer. Correto? E eles dizem o seguinte, a maior parte dos que desencarnam ainda estão nessa situação. Não vai lá para o mundo espiritual, lá para cima, que dá uma sensação assim, né, que a gente vai lá no mundo espiritual. Vai ali para o outro lado aqui, ó, do ladinho aqui, ó, na porta do lado. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual. Aí vão passar naquela situação lá, né, difícil, né, de que está com sede, está com fome, está sentindo frio, né, e tal, e vão aqueles grupos, né, de acordo com o merecimento de cada um, resgatando e levando para esses lugares, centros de reeducação no plano espiritual, onde encontra alimentação semelhante à da terra, porém fluídica. Porque vai dizer para o camarada que não tem comida, tem, eu vou te dar uma comidinha aqui, vai ficar tranquilo, tá bom? Recebendo em proporções adequadas até que se adapte ao sistema de sustentação da esfera superior, cujos ciclos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Bom, e aqueles que já estão mais desligados das coisas da terra e tal, lá na revista Espírito, espíritos inteligentes, que procuram estar em condições mais amenas, de equilíbrio, né? Eles vão procurar no mundo espiritual realizar trabalhos, orientar, colaborar com a ciência, né? Desenvolver coisas bastante interessantes. Está acabando. Vamos lá. O espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhe as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação, toda análise. Construções aéreas, de cores brilhantes, embores, resplandecentes, como nós temos lá, referência que um determinado grupo de espíritos, num determinado momento, se reuniram através dos seus pensamentos, da sua vontade, construíram, deram início à colônia Nosso Lar. E todas as outras colônias de socorro e etc. Então, grupos afins, espíritos que comungam do mesmo pensamento, reúnem-se e, através do seu pensamento, movimentando os fluidos no mundo espiritual, fluido cósmico universal, criam construções que têm por finalidade auxiliar no socorro, amparar e tal. Então temos as diversas colônias espalhadas aí pelo mundo espiritual. Bom, uma outra pergunta que foi feita para a gente ir encerrando, porque hoje está já no finzinho.
com relação à loucura, né? Se o espírito que... Bom, eu vou ter que puxar aqui, tá, gente? Porque nós não vamos ter... O encarnado com problemas mentais chega no mundo espiritual com esse mesmo problema? Nós colocamos ali, pergunta 371 a 378 do Livro dos Espíritos. Em especial, vamos abordar a pergunta 377 do Livro dos Espíritos, sua respectiva resposta. O espírito alienado se ressente depois da morte do desarranjo das suas faculdades. Ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como um homem que se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Importante frisar, colocamos ali, que desorganizado é o corpo, o cérebro, e não o espírito. Não é o espírito que é louco, porque às vezes o pessoal, o espírito é louco. Podemos partir da Terra até num estado de loucura, em função de termos cometido um crime grave, não é? Nós temos referência de uma mulher que assassinou o marido, deu martelada na cabeça dele, colocou na linha férrea e etc. E ela então entra em estado de loucura e vai desencarnar nessa situação. Claro que o período de perturbação é muito grande, está na condição de assassina, não é? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, aquele que estava na atual existência como louco, um alienado mental, ele já está passando pela sua provação. É uma grande expiação para esse espírito. Então ele vai retornar ao mundo dos espíritos, né, e vai ter um período em que ele vai passar por um processo natural de perturbação e recuperação. Pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito a influência do qual não se livra, senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Pergunta 375 do Livro dos Espíritos. Bom, as crianças no mundo espiritual. Foi outra pergunta. Para quem se afasta do veículo físico, né, na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico, da reencarnação ou desencarnação, para quando se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. Faltou um Szinho ali, que o pessoal estava com fome. Assim sendo, se torna imprescindível o devido amparo para o período de recuperação, pelo fato de que a grande maioria das crianças que desencarnam, almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno e não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isso precisam de atenção, havendo assim uma grande assistência a benefício dos pequeninos. Há espíritos que desencarnam na condição ainda de corpo infantil e precisa, né, no mundo espiritual, desenvolver aqueles anos ali, não é, até chegar à condição adulta, para que ele não tenha abalos, porque muitas das vezes, olha só, ele reencarna hoje e passa, vamos supor, 20, 30 dias desencarna. E esses dois momentos são muito difíceis, tanto o processo reencarnatório como da desencarnação. Então ele vai passar por um processo de adaptação, de esclarecimento, com muita calma, e existe grupos no mundo espiritual de assistência a essas crianças, onde a mãe, muitas das vezes, encarnada, vai visitá-los, etc. Isso aí está no livro Entre a Terra e o Céu, é a Blandina, tá bom? Isso aí eu tive que fazer hoje de tarde correndo, aí não deu certo, tá bom? Isso aí em cima da hora. Bom, então, gente, tem outras perguntas. Alguém que estava muito doente, acamado durante longo tempo e vai desencarnar. O que está acontecendo, o que poderá acontecer com esse espírito? Tudo vai depender de como ele viveu, né, do seu mundo mental.
Tudo vai depender do seu mundo mental, de como ele viu, como ele lidou com aquela doença, porque ele já passou por um processo sério de purgação. 10, 12, 15 anos numa cama deitado, não é? Ele não vai chegar no mundo espiritual coxo, manco, não é? Nada disso. Mas de acordo com o que ele vivenciou aquele problema, se não for de uma forma resignada, ele poderá ter repercussões, reminiscências um pouco mais dolorosas. Precisar de um tempo de esclarecimento, etc. Bom, a Wanda fez uma pergunta com relação a alguma coisa que diz respeito a ligações bionívocas ou conjuntos, não é? Se no meu entender, pelo que eu li, se o que tem no mundo espiritual tem no mundo material na proporção de 1 para 1, não é isso? Das junções, mas primeiro na proporção de 1 para 1, né? Entendemos que, de certa forma, sim, porque os espíritos dizem que o mundo material, ele é um reflexo do mundo espiritual. E o outro da intercessão, né? No caso de um espírito já de ordem, se ele pode atender tanto a um plano mais adiantado como outro mais atrasado. Acredito também que sim, né? Não sei qual é o seu pensamento, né? Mas se quiser colocar alguma coisa, a gente também ajuda. O processo de intercessão entre as faixas dos espirais que interpenetram, né? Isso aí, tá bom? O que mais? Tem mais alguma pergunta? Bom, está na hora. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí, tá bom? Mas eu acho que no geral a gente tentou responder. Mas tá bom. Eu agradeço muito. É bom dizer. Para tirar mais dúvidas, às vezes é mesmo. Mas que bom, né? Foi bom. Aí dizem que fica aquele gosto de quero mais, vai vir mais coisas por aí, agora com o Antônio Augusto, né? No mundo espiritual não tem problema que a gente vai continuar aprendendo sobre isso, né? Porque a gente vai desencarnar. Aí, vamos lá, olha, falaram essas coisas para mim e tal. Agora eu vou ver isso aqui em loco, como é que é? Mas não vai ser agora não, Diva, fica tranquilo, tá bom? Vamos ficar por aqui ainda que a gente tem muita coisa para fazer. Aqui é bom, né? Então que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.